O primeiro movimento da vida é respirar, e o último, antes de partir, também será. Seja bem-vindo ao podcast Respirar. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Respirar. Esse momento é para você escutar as informações do seu corpo, para você aprender que o movimento também é uma ferramenta de cura e para você respirar. Respirar, inspirando, trazendo informações, expirando, soltando tudo o que está te deixando tenso. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como é esse processo de respirar no ambiente de trabalho. Então, o que o corpo dos colaboradores estão tentando nos dizer. E por isso, eu tenho uma convidada mais que especial, a Alessandra Cruz. Eu vou apresentar já já para vocês, porque o currículo dela é longo. E esse episódio vai ser sobre esse ambiente corporativo, a gente vai falar sobre a saúde dos colaboradores, esse ambiente que cada vez mais pede cuidado e que pede um olhar. Eu sou a Imbi Caroline, fisioterapeuta. Há mais de 14 anos eu ajudo pessoas que têm dores, tanto físicas quanto emocionais, levando para essas pessoas clareza de informação sobre causas e raízes dessa dor, mas também levando movimento. O meu principal objetivo, a minha missão de vida é levar movimento para as pessoas. Através do movimento a gente se cura, através do movimento a gente se escuta. E eu faço isso dentro do ambiente corporativo, mas também para pacientes, para ambientes onde as pessoas vão ter um olhar individualizado. Eu sou gestora também de saúde, ministrei anos e anos cursos e na área universitária também. Sou especialista em ortopedia, traumatologia, reprogramação biológica, pilates, mas tudo isso me deu muito combustível para criar hoje uma metodologia chamada Respirar. E o respirar, ele vai se manifestar em cursos online, em treinamentos e agora em podcast. Então, cada mês vocês vão receber aí um respirar diferente, uma inspiração e uma expiração de motivação. E hoje, nesse ambiente corporativo, eu resolvi convidar a Alessandra Cruz, que é uma profissional sênior de recursos humanos com mais de 18 anos de experiência, formada em sociologia, pós-graduada em gestão de pessoas, com ênfase em liderança organizacional, estudante de pós-graduação em gestão de pessoas, com perfil comportamental e especialista em desenvolvimento humano, liderança, cultura organizacional e atuação estratégica como business partner. Acho que eu falei certo. Com sólida trajetória em empresas de médio e grande porte, expertise em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, clima organizacional e mentora de carreiras. Vocês entenderam a pressão dessa mulher, né? Só assim para ser a minha primeira convidada. Então, antes dela falar, eu queria agradecer. Eu queria, inclusive, agradecer não só pela presença dela, mas pela presença de quem está atrás das câmeras também. Tem gente aqui. Queria agradecer por eles, por todos vocês, acreditarem no Respirar, por estarem aqui respirando comigo esse projeto, que é muito especial, é um filho que está nascendo agora. E para mim é muito importante ter pessoas como vocês para fazer isso acontecer. Então, Ale, fala aqui se eu falei tudo certo, se apresente com a sua Falou linguagem. sim. Tudo bem a todos? Espero que todos estejam bem, porque afinal de contas, estar bem é um dos motivos que a gente busca aqui, né? Que todos estejam bem. Eu sou a Alessandra Cruz, como minha amiga já me apresentou, sou gestora de RH, trabalho com esse tema esse ano, pertinente a todos os RHs e empresas, algumas mais, algumas menos, mas um tema muito relevante, muito importante, porque é nítido e urgente que a gente entenda que a saúde do colaborador é a base de todo o negócio. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, para que dê mais clareza para as pessoas enquanto empresárias, enquanto colaboradoras, que essas pessoas todas entendam que a saúde mental de todos nós está em xeque
e que precisa ser analisada, acompanhada, medida e restaurada. Nossa, maravilhoso. Então, antes de metas, cargos e resultados, existe um corpo que está vivendo aquele processo no ambiente de trabalho. E é como se eu olhasse para esse corpo, né, independente do ambiente, e você tem essa possibilidade de olhar para esse corpo no processo de trabalho. Então, trazer você, estar próxima a essas pessoas, como se eu cuido dessas pessoas em outros ambientes, mas você cuida do dia a dia ali, né? Você cuida, você media, você vai equilibrando. Então, você é a profissional que entende de todas essas demandas dessas pessoas, seja colaborador, supervisor, né, gestor, independente da sua função. E aí eu trouxe algumas perguntas para você esclarecer um pouquinho aqui. E a primeira é: o que mais tem chegado ao RH nos últimos anos, Ale? O que mais tem chegado ao RH nos últimos anos, são pessoas buscando por apoio emocional, né. O que mais tem chegado ao RH nos últimos anos são pessoas com ansiedade. São pessoas que buscam por, um vocabulário novo dos seus líderes, uma compreensão nova dos seus líderes, uma uma classificação de conceitos dos seus líderes que ajudem a entender que todos nós precisamos ser felizes no ambiente de trabalho, né, que quando chegar domingo, 18 horas, a gente não comece com o coração palpitando, porque segunda-feira eu vou ter que trabalhar, né. Já basta, sair de casa, pegar um ônibus, passar por um engarrafamento, eu tenho que chegar no meu trabalho, respirar e ali ganhar o pão de cada dia de maneira mais pacífica e mais benéfica possível. Então tem chegado no RH é isso, é a necessidade que o profissional de RH tem de entender que já foi o tempo que a gente pedia para o colaborador deixar o seu problema em casa e vir trabalhar despido daquele problema. O RH tem que estar com a porta aberta para acolher, para escutar, para entender e monitorar. Legal, e falar sobre isso, né, que nós que passamos muito mais tempo dentro do nosso trabalho do que com as próprias pessoas da nossa família. Exatamente. Então, proporcionar um ambiente, que tenha acolhimento também, que tenha essa preocupação, porque antes de você resolver um problema e uma dificuldade no trabalho, você precisa estar regulado. Inclusive, é mais até produtivo você pensar em ajudar o seu colaborador para que ele produza, né, para que ele entregue mais, do que você, pressionar mais ainda. Então esse Exatamente. caminho de regulação, inclusive, é o meu caminho, né, através do corpo, então eu acredito muito nisso. Quais sintomas, Ale, se repetem no RH? O que que você percebe, assim, que repete com muita frequência? Bom, todo profissional de RH, ele tem, o escopo de tarefas, né. Todas as vagas de RH que você vê lá, você vê várias palavras, entre elas, o controle de absenteísmo, o controle do turnover, e tem uma palavrinha que é a gestão de conflitos. Então a gente percebe muito. Eu trabalho com mais ou menos 55 mulheres. E no mundo feminino isso é muito mais latente, né. Eu não vou falar aqui que é infelizmente, porque nós somos maravilhosas, Sim. mas o mundo feminino é mais complexo, né, nós temos mais alguns itens a mais hormonais que nos fazem Maternidade. exatamente. Então, eu percebo muito isso no meu ambiente corporativo e quando eu estou ministrando para mulheres, que é o projeto que eu tenho com uma amiga minha do 40 mais, que, a mulher ela é mais suscetível a essas vibrações, né, que a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, no RH, a gente percebe que quando, uma colaboradora, né, no meu caso que trabalho só com mulheres, chega, ela não quer muito, ela quer aquele momento, ela quer ter alguém na empresa que ela possa contar e que ela possa ser acolhida. Né, eu já passei diversas situações, eu sou RH há muitos anos, eu já tive colaboradoras que tentaram suicídio no trabalho, Nossa. eu já tive colaboradoras que passam e sem falar que os divórcios, né, os filhos doentes,
a festa do Dia das Mães, que eu não Uhum. posso ir porque eu tô nova no meu trabalho. Então, tudo isso, trabalhando numa empresa só de mulheres, a gente teve que repensar, eu com a diretoria, tivemos que repensar para termos políticas voltadas para a mulher e, consequentemente, políticas voltadas para a saúde mental dessa mulher. Não que os homens não tenham, né, que eu também já fui RH de homens, mas hoje, vivendo muito isso, a gente, percebe que isso diminui muito a ansiedade, isso diminui muito, uma contra a outra, né. Então a gestão de conflitos, que é o que mais a gente sente, né, enquanto RH, que quanto mais as pessoas estão ansiosas, mais conflitos a gente tem, mais, estica-estica de egos a gente percebe entre os colaboradores. E isso mexe com o clima, né, Sim, com com o certeza, clima organizacional, que fala com muito também certeza. de saúde mental. E falar sobre isso me vem também, enquanto você falava, me vieram algumas, contribuições, né, sobre esse assunto, principalmente o fato, né, de profissionais de RH pensar nesse desenvolvimento e nesse acolhimento, com estratégias de muitas palestras, com estratégias de muitas vivências, de muitos momentos. E assim, não desmerecendo isso, mas quando a gente faz, esse tipo de recurso, né, usa esse tipo de recurso da fala, de vivência, de impactar essas mulheres com esses conflitos ou de proporcionar ações que vão ajudar elas a se sentirem melhor nesse ambiente de trabalho, a gente está trabalhando com a parte muito mental. A Sim, minha proposta e a proposta do Respirar é trazer o corpo dessa mulher também. Então, eu falo muito sobre pausas no ambiente de trabalho, exercícios que podem ser feitos no início do dia, exercícios que podem ser feitos para quando essa mulher estiver cansada, exercícios que podem ser feitos para ajudar a concentração, o foco, exercícios que podem ser feitos numa semana específica, sabe? Tem certos tipos de empresa que precisam de uma semana de venda de um serviço novo, então aumentar a motivação da equipe, aumentar a energia. A gente pode fazer isso através de movimentos do corpo. Então, assim, trabalhar essas mulheres não é só a fala, não é só o cuidado, o atendimento, o acolhimento, acolher o que ela está sentindo e elaborar aquilo, é trazer também movimento para que aquilo fique, eh, instaurado no corpo dela, porque a gente aprende assim, a gente aprende falando, mas a gente também aprende fazendo, com né, essa certeza. ação é do corpo, é uma função exclusivamente do corpo. Então, para a gente fechar só esse bloco aqui, me diz uma coisa, Ale, quando é que você percebe que não é mais só um estresse? Você consegue entender quando aquela colaboradora chega e você está ali, bom, ali ela está no nível, digamos que 1 do estresse, ali ela já passou dos limites, tem que ter uma ação mais incisiva. Quando é que você percebe isso? Bom, quando ela tem uma crise de choro, quando ela, provoca um isolamento, quando há uma mudança de comportamento, um dia ela está bem, outro dia ela já está mais fechada, eu já Sim. comunico, né, já converso com o líder, já chamo para conversar, já pergunto o que está por que está acontecendo, se está acontecendo alguma coisa. Uhum, Então assim, chegamos nessa época, né, chegamos no momento em que não dá mais para você dizer que não tem nada a ver, uhum, né, porque nós precisamos das pessoas. Então, e é nítido, né, quando passa do nível de estresse, a gente buscar saber se está acontecendo alguma coisa, ajustar. Nós acabamos de ajustar agora uma colaboradora que nós temos 2 filiais, uma na Garibaldi e outra em Lauro de Freitas, né, onde eu trabalho. E uma colaboradora, ela veio conversar com a gente que queria abrir mão do trabalho dela, porque ela demora 2 horas para chegar e 2 horas para voltar. Nós realocamos ela na outra unidade para que ela não perdesse o emprego dela. Então, é lógico que nem toda empresa tem essa esse possibilidade. cuidado também, né. E é, esse cuidado e às vezes não tem possibilidade, né, de Sim. fazer isso, não tem outra unidade, enfim, mas nós temos, e aí aconteceu isso hoje, inclusive.
E eu fico feliz de ter essa possibilidade, a gente se abraçou, ela agradeceu. Ela não queria ficar sem trabalhar, Sim. ela só quer mais qualidade de vida. E hoje nós chegamos na época a um nível maravilhoso, onde a gestora de RH, onde uma diretora leva em conta o deslocamento estressante de uma colaboradora. Eu já vivi situações, né, em O que isso quanto era isso impacta, né, a lei na sua exatamente, na produtividade, né, produtividade, no absenteísmo, e isso não é afastamento. um problema só dela, isso é um problema nosso. E é aí que eu vejo um salto muito gritante das empresas, pelo menos aquelas que entendem que se não fizer esse movimento vai ficar para trás, né. A verdade é que a NR1 vem para estabelecer mesmo que as empresas precisam saber que o bem maior delas são as pessoas, e que os resultados são maravilhosos, as metas também, mas que nada disso é possível se não tiver pessoas ali dentro. Ai, que lindo! É isso mesmo. E essas pessoas, elas precisam estar se sentindo bem no ambiente de trabalho. E elas precisam estar reguladas, pessoas que respiram, pessoas que têm pausas, pessoas que encontram tranquilidade no ambiente de trabalho, conseguem solucionar problemas, conseguem estar mais motivadas e pessoas motivadas influenciam as outras. Então é Exatamente. uma cadeia, quando a gente está bem, quando a gente tira, e eu gosto de falar assim, quando a gente sai do modo sobrevivência do nosso corpo, porque quando a gente está sob pressão, quando a gente está com dor, quando a gente está sofrendo tanto pressão física quanto uma pressão corporal mesmo, angústia, um coração apertado, a gente está num modo sobrevivência do corpo. E esse modo sobrevivência, ele até funciona. Assim, o corpo ele se adapta para funcionar desse jeito, mas ele gasta mais energia. E ele faz com que você tenha uma consequência de doença, com uma consequência de improdutividade, por exemplo. Então, quando você sai do modo sobrevivência através de algumas pausas, de um acolhimento, de um ajuste no trabalho, você passa da sobrevivência para o modo segurança. E você se sentindo segura, você consegue produzir, você consegue influenciar outras pessoas, você consegue entregar mais resultado. Então, isso é muito bonito, né? Você pensar no ser Exatamente. humano dentro da empresa e não só em mais uma pessoa ali, como algo mecânico. A É, gente vai falar um pouquinho sobre corpo. Porque as pessoas, elas refletem as suas informações emocionais através de mudanças no seu corpo. Por exemplo, a postura. A gente percebe muitas vezes quando a pessoa ela não está bem pela própria postura. Uma postura mais rígida pode demonstrar, por exemplo, um colaborador que está tentando dar conta de tudo. Uma postura mais curvada pode ser um colaborador que ele já está se fechando, ele já está ali não conseguindo resolver tantas questões, entrando numa angústia, por exemplo. Então, antes mesmo de um colaborador trazer uma informação, o corpo dele já trouxe várias informações. A gente não tem o costume, né, de fazer essa escuta, de fazer essa leitura corporal, mas ela existe. E ela também existe através de alguns sintomas. Então, quando um colaborador ele já está ali se queixando de muitas dores de cabeça, pode ter uma relação com excesso de informações, uma tensão na região da mandíbula, pode ser uma retenção de raiva, de mágoa, de coisas que ele não consegue expressar. Então, o corpo ele faz lindamente, traz e faz lindamente essas mensagens. E quando a gente tem conhecimento sobre elas, a gente também pode ajudar, seja as pessoas, seja dentro do ambiente de casa, né, de seu trabalho, enfim. Isso tudo é muito rico para a nossa convivência. E aí, falando sobre isso, o que que você acha, Ale, que muda quando a empresa olha para o corpo? quando a empresa olha para o corpo, a gente abre um leque de possibilidades para a empresa, né. Primeiro tem uma coisa que é muito importante, que é a percepção do outro, né, que impacta diretamente no clima organizacional, no senso de pertencimento, né. O senso de pertencimento que libera todas essas tensões que a EME traz hoje aqui, né. Quando você está, à vontade num lugar, seja na sua casa, porque tem gente que não sente pertencente à sua própria casa, né, acredite. Ao próprio corpo, tem gente que não pertence ao próprio corpo, Isso. e Que imagina é só a ao primeira ambiente casa. que é a primeira casa. Imagina
no ambiente de trabalho. Então, preocupar-se com o senso de pertencimento de cada pessoa, saber acolher desde quando o colaborador chega, faz uma entrevista lá na empresa, a gente, quando faz um processo seletivo, a gente entrega uma cartinha com um chocolate, um boas-vindas, e você vê automaticamente a pessoa, além de desejar permanecer naquele lugar, ela abre um sorriso, tira foto, posta. Então, assim, nossa, como eu fui recebida, né? Entregar um chocolate, falar boa sorte, não fique nervosa, fique bem. Às vezes até eu personalizo quando dá tempo, né, gente? Porque tem às vezes não dá. Mas a gente fala assim, às vezes a pessoa verbaliza. Eu deixo muita vontade nos processos seletivos, quando a pessoa fala, tô nervosa, não fique nervosa. Né? Eu gosto muito de falar isso, não fique nervosa, passa o recado que eu preciso passar, mas sem aquele engessamento daquelas antigas entrevistas de emprego, onde você tinha que ficar nervoso para poder, né, tirar de você um substrato lá de dentro. Não existe mais isso, né? Quanto mais à vontade a pessoa estiver desde o primeiro momento ali daquela empresa, mais ela vai pertencer à empresa. Então, a gente perceber o corpo do outro, o que o outro está querendo passar nessa linguagem não verbal tão maravilhosa, que acredite, a gente tem 2 tipos de linguagens, a verbal e a não verbal. E a que fala mais é essa, sem palavras. Com certeza, existe até uma porcentagem, eu não vou me lembrar exatamente agora, que é sobre a comunicação, que se fala sobre uma porcentagem maior de como a gente gesticula e como a gente se movimenta ao comunicar alguma coisa. Tem a questão do tom de voz também, né? Sim. Que aí é uma porcentagem intermediária. E a última porcentagem é justamente o que você está dizendo. Então, é, você comunica mais com o seu corpo, com o tom da sua voz, do que com o que propriamente você está falando. É como se a gente fizesse uma leitura maior do seu corpo. Se você estiver reclamando e tiver com o corpo mais sutil, nem vai passar tanto peso dessa reclamação. Então é muito importante esse olhar para o corpo. Como é que você acha, Ale, que o RH pode ser agente de prevenção? O RH ele pode medir, quantitativamente, né, e a ANR vem pedir isso, que a gente coloque num documento chamado PGR, esse risco psicossocial da saúde do trabalhador. Então, hoje, não só a luz vai impactar na saúde do trabalhador, como a ergonomia, mas também os riscos psicossociais, que são, hoje, obrigação, é uma obrigação da empresa cuidar que esses riscos sejam minimizados. Então, como é que o RH entra nisso? Sendo esse agente nas reuniões para falar que precisamos tomar cuidado com isso, medir, experimentar, observar, tratar, acolher, é o que a gente está falando desde o início, né? Perceber o outro todo o tempo. E que bom que agora é uma obrigação e um cuidado de todos, e a gente não tem mais como correr disso. Com certeza. O corpo ele pode ser inclusive um agente de prevenção, então existem assim, só para em termos de conhecimento, alguns exercícios que a gente pode fazer para prevenir, por exemplo, um estresse onde ele vai te adoecer, porque a questão não está na emoção, sabe? A gente vai sentir estresse, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir angústia. Isso não é um problema, é para a gente sentir. Nós somos feitos para sentir. A questão é que quando aquela emoção ela tá em uma quantidade tão grande, ela tá tão excessiva que ela afeta o nosso corpo adoecendo ou ela afeta o nosso comportamento reagindo. É essa questão, né? Essa é a linha tênue de você sentir e de você desregular, e a linha de você sentir e você conseguir lidar com isso. Então, existem movimentos do corpo que previne e existem movimentos do corpo que regula. Então, você pode também usar o corpo como agente preventivo, mas pode usar também como agente regulador, ou seja, atuante, certo? Sim. E aí eu só estou citando isso também porque é como se a nossa ação fosse também uma ação preventiva e atuante, para que ela possa ser medida e vocês possam comparar. Olha aqui, ó, depois que a gente começou a ter essas ações,
os nossos colaboradores começaram a agir melhores, né? O clima Não mudou. tivemos afastamento por Isso. problemas de saúde mental, não tivemos faltas, Essas métricas atestados, podem acontecer, né, após o enxaquecas, trabalho. exatamente. Beleza, então que tipo de cuidado, Ale, você acredita no futuro do trabalho? Eu acho que é a mudança de mentalidade, né, nós precisamos para ontem, e aí eu falo com meus colegas de RH, né, nós precisamos para ontem, fazer um trabalho, às vezes, de formiguinha, de fazer entender aos nossos colegas, porque as pessoas ficaram tanto tempo sem se preocupar com saúde mental no ambiente de trabalho, que quando o RH chega com essa proposta, nós às vezes somos muito criticados. Né. Imagino. Eu, em março de 2023, recém-chegada na empresa, eu sugeri que levasse as colaboradoras para fazer ioga, né, uma aula de dança, porque era um mês da mulher e eu trabalhava só com mulher e eu tive resistência. Eu tive resistência, inclusive, das próprias colaboradoras. As objeções, né, que É, começam, mas por quê? porque é muito mais comum que elas saiam das suas casas para ir para um treinamento corporativo do que para um treinamento de relaxamento. Corporal. Então, assim, a mudança de mentalidade, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, com os pares, e principalmente treinamento de líderes neste sentido. Chegar para o líder, explicar para ele o que é uma linguagem não violenta. Chegar para um líder e dizer o que é acolhimento, o que é escuta ativa, Nossa, que nem tudo é mimimi, muito né, importante que isso, nem tudo gente. é culpa de uma geração A, B, C, né, que a gente hoje também, esse tema também é muito importante, que as gerações se acolhem, não existe geração melhor que a outra, existem gerações que se complementam. Tem uma que é muito tecnológica, tem outra que é muito vivida, então a gente pode juntar todo mundo, se acolher, e isso não é só o papel do RH, isso é papel de todos os líderes. E essa mudança de mentalidade é o que vai girar essa chave, nós vamos ser mais felizes no nosso ambiente de E eu trabalho. quero agora trazer e propor uma prática para você. Se você está ouvindo esse podcast em casa, no ambiente de trabalho, ou a caminho do trabalho, onde quer que você esteja, eu quero trazer uma proposta de você pausar e respirar, fazer uma respiração consciente. Então, agora, eu peço que vocês coloquem os pés em contato com o chão, com o espaço onde você está. Sintam onde vocês estão sentados, ou se vocês estiverem em pé, firmem bem os pés onde você está pisando. Deixe os joelhos relaxados. Se estiver em pé, dá uma folga no joelho. Se estiver sentado, solta o peso para a cadeira. Relaxa os braços, não pode ter nada cruzado. Mãos cruzadas, pernas cruzadas, nada disso. Relaxa os braços. Relaxa os ombros. Relaxa o seu pescoço. Se quiser encostar, pode encostar. Relaxa o seu rosto, relaxa as sobrancelhas, relaxa a sua língua. Sente o seu corpo relaxado. E a gente vai respirar. Vamos fazer uma respiração ao quadrado, que é uma respiração onde você inspira por 4 segundos, segura esse ar dentro do seu corpo por 4 segundos e solta lentamente pela boca por 4 segundos. Então, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E solta. 1, 2, 3, 4. Observe se existe alguma parte no seu corpo com tensão, dor, desconforto ou incômodo. E imagine que esse ar está sendo levado para essa parte do seu corpo. E continue respirando. 1, 2, 3, 4. Imagine que esse ar está sendo levado para essa região. Segura. 1, 2, 3, 4. E solta. 1, 2, 3, 4. Sutilmente leve a sua mão para esse lugar onde você está sentindo esse desconforto,
esse incômodo, toque nesse lugar para que dê um estímulo nessa região e continue respirando. 2, 3, 4 e solta. 2, 3, 4. Vá voltando, sentindo o seu corpo. Abra os seus olhos e perceba como é que você se sente. Nesse momento, a gente fez uma respiração ao quadrado, uma respiração de presença. A gente levou a nossa mente para um lugar de desconforto. A gente segurou, ou seja, deu um estímulo não só de você mentalizar, mas um estímulo tátil também de temperatura. E tudo isso, minutos. É uma estratégia que você pode fazer para se acalmar, ter presença e sentir. Parar de viver só no automático, mas trazer esse momento de tranquilidade. São coisas que a gente pode fazer no início do dia ou no pico do estresse também. Estratégias simples, porque o respirar é isso, gente, é o movimento mais importante que a gente tem na nossa vida. É o primeiro movimento que a gente faz quando a gente nasce e o último movimento que a gente faz antes da gente partir. A gente não se dá conta do como respirar é importante, porque é um movimento involuntário, mas a respiração diz também muito sobre a gente. Tem situações na nossa vida que a gente quase para de respirar, de tão estressado e ansioso que a gente fica. Tem lugares ou pessoas que fazem a gente suspirar. Então, observa como a respiração é a nossa bússola mesmo, de expansão ou de contração. Então, trazer uma estratégia dessa para o ambiente de trabalho ou para nossa casa, para nossa vida, é trazer significado de vida, porque a respiração é reflexo da gente estar vivo, tá? E assim que eu quero encerrar esse podcast, eu quero, Ale, que você fale agora nesse momento, como é que as pessoas podem te encontrar? O que que você faz para ser mais contribuição na vida das pessoas, seus projetos, suas redes sociais? Fala tudo, porque eu tenho certeza que depois disso tudo, né, que ela trouxe, vocês devem estar morrendo de vontade de encontrá-la, de procurá-la, de pedir ajuda. Então, aproveite esse momento. Bom, eu sou a Alessandra Cruz, eu tenho 46 anos e eu digo isso porque eu tenho um projeto com uma amiga minha de infância, Tatiana Monte, chamado Instituto Perfil 40 Mais. A gente trabalha com a empregabilidade da mulher 40 mais. A EME já foi a um evento nosso palestrar sobre saúde, também sobre o movimento da mulher 40 mais. E a gente sentiu que essa mulher precisava desse resgate, de uma autoestima para voltar ao mercado de trabalho, para fazer transição de carreira, para falar para ela mesma que não é tarde começar aos 40, 50, 60 a mais. E nós estamos aí há um ano empregando mulheres maduras e levando de volta para o mercado de trabalho. Lindo! Além disso, eu sou coordenadora de RH da Clínica São Lázaro, uma clínica de dermatologia estética, onde eu trabalho com 55 mulheres maravilhosas, entre copeiras e médicas diretoras. E neste mundo de cuidado que a gente tem, sou coordenadora de lá e tenho muito prazer de falar sobre NR1, porque eu vivo a NR1. Eu sou a funcionária que tem cuidado com o outro, às vezes até me monitorando para continuar sendo assim, apesar de tantas coisas, né? Apesar de críticas, Uhum. apesar de tantas coisas que a gente tem que enfrentar, mas a gente não pode desistir das pessoas. Sou mãe de Lucas, que também é fisioterapeuta, quase formando em fisioterapia, e sou mentora de carreira, faço currículo, faço LinkedIn, minhas redes sociais, Alessandra underline Cruz 672, Alessandra underline Cruz 672 e Instituto Perfil 40, que é você mulher 40 mais, que quer ouvir mais sobre empregabilidade da mulher 40 mais, tudo. A mulher 40 mais 360 a gente fala lá no instituto. Ai, que bom, que prazer trazer uma pessoa como você, com essa potência aqui para o primeiro episódio do podcast Respirar. Eu tô assim muito feliz de tudo que a gente fez aqui. E eu tô falando a gente porque tem mais uma vez tem gente aqui do outro lado que apostou nisso, né, que acreditou nisso para chegar até vocês da forma que vai chegar.
Então, se você também ouviu, sentiu a importância de cuidar do seu corpo, a importância de ter clareza sobre as informações do seu corpo, de querer levar movimento também para a sua vida, para a vida da empresa em que você trabalha, eu também tenho trabalhos voltados para isso. O meu Instagram é @aime com 2 es, AIMEE, Caroline Moraes. Lá vocês vão poder ver mais ferramentas dessa metodologia respirar, que hoje se manifesta, como eu disse, em cursos online, em treinamentos, em atendimentos e agora aqui no podcast, onde a gente vai ter muitos convidados, tem muitos episódios assim sendo preparados com muito amor para vocês respirarem informações e vocês terem momentos de pausa também. Então, Ale, muito obrigada de novo. Obrigada a você. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada a você que também chegou até o final e está assistindo. Compartilha com todo mundo que você gosta, que você ama, que você sente que precisa dessas informações. E não esqueça, antes de qualquer decisão, respire. O corpo sabe o caminho, o movimento tem muitas respostas para te entregar. Esse foi o podcast Respirar. Vamos terminar aqui de mãos dadas, porque é isso que eu quero fazer com muitas pessoas: entregar as mãos, entregar o corpo, para que a gente possa ser melhor, não só para o outro, mas para a nossa vida, para o nosso trabalho, para muitos ambientes. Obrigada. Por nada, cuidem-se e sejam felizes nos seus trabalhos. Até a próxima.